Boa noite. Já falou meu nome, né? Rafael. Sou o pastor da Rede Team. Obrigado. Nós combinamos, daí toda vez que eu falo Rede Team, eles gritam. Da Rede Team. Eu conheço vários pastores de adolescente, né? E alguns deles são pastores que se formaram, talvez, e não tinham um ministério para atuar na igreja, então são colocados nos adolescentes. No meu caso é o contrário. Eu sou apaixonado pelo meu ministério. Eu sou apaixonado pelos adolescentes aqui da igreja. Então, né, quando eles gritam assim é porque eles sabem o quanto eu amo eles, o quanto eu tenho orgulho de ser chamado de pastor de adolescentes. Para mim não há uma evolução entre agora eu sou pastor de adolescentes, daí ano que vem eu vou ser pastor de jovens, daí depois eu vou ser pastor da família. Não. O meu ministério específico é com os adolescentes daqui dessa igreja, né? Não sei se outros, mas esse é o meu ministério. Eu sou Rafael, meu ministério é a Rede Team. Tem uma palavra, não precisava gritar ainda não, obrigado. Tem uma palavra que, como eu falo da Rede Team, né? Na verdade, eu ia pregar outra palavra há um tempo atrás. Eu orei e falei, Deus, qual é a palavra que o Senhor quer para a sua igreja? Qual é a palavra que o Senhor quer para a sua igreja? Aí o Senhor ministrou no meu coração, vai lá em Salmo 1. Aí eu fui lá no Salmo 1, li, comecei a digerir aquela palavra, sabe? Ouvi o que Deus estava falando para mim. Aí eu me chego na igreja, o pastor Domingos estava pregando sobre Salmo 1. Eu perguntei qual é a palavra que o Senhor quer. Não falei qual que era que ele queria que eu trouxesse, né? Então a palavra para a igreja era Salmo 1. Aí depois, eu continuei orando. Falei, Deus, tudo bem. Então Salmo 1 foi muito legal. Eu aprendi muito, eu gostei dessa palavra, né? Mas qual que é o que o Senhor quer que eu ministre para a igreja do Senhor? E o Senhor me trouxe uma coisa. Falou, Rafael, o que está ardendo no seu coração? O que é aquilo que você fala e seu coração queima? E eu tenho uma palavra. Na verdade, tem um texto e uma palavra. É a minha palavra favorita na Bíblia. É a palavra, depois do nome de Jesus, que é o nome mais bonito de todos, que é o nome mais poderoso, que é o nome mais santo, é a palavra irrepreensível. E eu comecei a falar sobre ela na vigília, né, sexta-feira, compartilhei um pouco a introdução e alguma coisa que Deus estava falando, mas essa é uma palavra que mexe comigo, sabe, uma palavra irrepreensível. Se você for prestar atenção, toda a vida cristã está girando em torno disso. Uma pessoa que ela é irrepreensível, nenhuma fofoca vai se levantar contra ela, porque não vai ter fundamento, ela é irrepreensível. Uma pessoa que ela é irrepreensível, não é uma mentira. As pessoas podem até inventar mentiras, falar, o fulano fez isso, o fulano estava fazendo aquilo, ou aquilo outro, mas ele é uma pessoa irrepreensível, uma pessoa em que as pessoas reconhecem isso nele. Há 2 semanas atrás, um rapaz falou comigo aqui na igreja, e a gente estava conversando, até de uma maneira informal, e ele falou para mim assim, cara, eu cansei de tentar, de verdade, porque eu mudei, eu sou uma pessoa diferente, eu não faço mais aquelas coisas que eu fazia, eu estou aqui, sabe, estou na casa de Deus, eu estou buscando a presença de Deus, mas as pessoas não reconhecem. As pessoas continuam falando, quando tem uma fofoquinha, quando tem alguma coisa, as pessoas acham que eu estou lá no meio, que eu ainda estou envolvido. Aí o que eu falei para essa pessoa, eu falei, rapaz, são 5 anos você plantando insegurança. São 5 anos você plantando inconstância na casa de Deus. Não é em uma semana, em um mês, que você vai reverter tudo. Mas em um mês começa tudo. Então agora começou uma nova caminhada. Demora. As pessoas podem demorar para perceber a sua mudança, mas elas vão perceber. E quem vai mostrar não são as pessoas, mas é Jesus. É Jesus na sua vida. Então abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Versículo 1.
que estava acontecendo aqui enquanto vocês abrem? A igreja estava crescendo. O crescimento não era apenas quantitativo, mas a Bíblia, depois nós vamos ler, crescia o número de discípulos. Os discípulos estavam crescendo. Os discípulos estavam aumentando. Mas quando vai aumentando a quantidade de pessoas, vão crescendo algumas pessoas, e a igreja vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e quando quem já leu o livro de Atos, pode ver que o crescimento ele foi explosivo. Foi crescendo em 1.000, 5.000, 10.000, e várias pessoas, e muitas outras pessoas iam aceitando, iam seguindo ao Evangelho, iam seguindo a Boa Nova. Então foi um crescimento muito grande. Aí começaram a acontecer o quê? Alguns problemas. E no texto em questão, os problemas são na área social. Porque a igreja ela sempre se importou em cuidar dos menos favorecidos. No caso, na questão aqui das viúvas. As viúvas, algumas viúvas estavam sendo desprivilegiadas. Haviam dois grupos na igreja, basicamente, né, neste momento. Os judeus que viviam ali na Palestina e haviam se convertido, aceitado Jesus, ouvido o Evangelho, as Boas Novas, e havia um outro grupo, que era um grupo menos favorecido, que eram os judeus que voltaram da dispersão, judeus que não moravam ali mais na Palestina, mas que voltaram, retornaram. E assim, algumas viúvas estavam surgindo no meio da igreja também, umas porque já conheceram o Evangelho como viúvas e outras se tornaram viúvas. E você imagina uma viúva, naquela época, ela era pobre por dois motivos, basicamente. O primeiro, e o principal deles, é porque o mantenedor da sua casa não estava mais lá. Quem que ia trabalhar? Quem que ia trazer o sustento? Não tinha mais. E a viúva já não tinha. E essas viúvas especificamente, elas provavelmente algumas estavam voltando para casa. Então elas tiveram o gasto, sabe, perderam o seu marido, o mantenedor, mas elas tiveram um gasto também com a viagem. E gastaram também dinheiro com a viagem. E elas estavam tentando se reestabelecer. E a igreja estava atenta a isso. A palavra não diz que a igreja ignorava as viúvas, mas a palavra diz que estavam deixando de lado algumas. Umas estavam recebendo mais do que as outras. Então, eu já vou ler o texto. O que eles fizeram? Eles levantaram, os apóstolos, eles estavam naquele começo da igreja. E eles tinham muita responsabilidade. Eles tinham que doutrinar. Você imagina uma igreja começando hoje aqui em Campo Grande, para você começar uma igreja, para você começar uma célula, é muito difícil. Você está começando uma célula do zero. É difícil, porque você tem que convidar, você tem que começar a explicar, mas nós já sabemos do Evangelho. Aqui em Campo Grande todo mundo conhece a palavra. Naquela época não. As pessoas elas estavam tentando entender, estavam começando a aprender, a ouvir falar o que estava acontecendo. Então os 12, os apóstolos, eles tinham que doutrinar a igreja. Não era apenas a pregação, a anunciação e falando nas praças e falando, venham, porque há uma boa nova, Jesus, o Filho de Deus, encarnado e tal, morreu, ressuscitou pelas nossas vidas, morreu pelos nossos pecados. Não era só isso. Eles estavam no começo, eles estavam doutrinando a igreja, então era um trabalhão, né? Não tinha o ministério do ensino ainda, não era tão bem dividido. Aí, eles não estavam dando conta, né, de cuidar dessa área. Então eles levantaram 7 homens. 7 homens que eu vou ler as características desses homens, para que eles pudessem dar atenção exclusiva para isso, para este assunto, e aí não prejudicar o andamento da igreja. Então vamos ler. Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então foram levantadas algumas pessoas, 7 pessoas. E o nome que eu vou dar um pouco uma ênfase maior nesse texto, nessa palavra, é o personagem Estevão. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé e cheio do Espírito. Inclusive, às vezes você pode ouvir essa palavra, né, e falar, cara, legal esse Estevão aí, né? Queria ter um filho, vou colocar o nome de Estevão. Não pode, porque o meu filho já vai chamar Estevão, né? Então, se você tiver um filho por agora e colocar Estevão, vai ter 2 Estevão na turma, né? Daí, você que sabe, um vai ser o Estevão 1, o Estevão 2, você pode até colocar. Mas vai ser o nome do nosso primeiro filho, se for homem, né? Se for menina, depois a gente pensa. Eu não gosto nem de pensar, a gente me dá um ciúme quando eu penso que eu vou ter menina, assim. Já começa... É verdade. Mas uma característica do discípulo irrepreensível. A primeira característica que eles levantaram era que ele deveria ter um bom testemunho. Não, bom testemunho não quer dizer que ele tinha uma boa reputação, porque o próprio Jesus não tinha uma boa reputação ali no mundo, né, na região. Os apóstolos, os discípulos, eles não tinham uma boa reputação no meio de todo mundo. Por quê? Alguns religiosos tinham inveja deles. Falavam, esses caras querem destruir o templo, querem fazer bagunça, são revolucionários, estão colocando o mundo de cabeça para baixo. Mas eles tinham um testemunho honroso. Essa é a diferença. Bom testemunho não quer dizer boa reputação, não quer dizer que você tem uma boa fama para todas as pessoas, mas que em nada as pessoas vão encontrar falha. O seu testemunho é imaculado, ele é puro. Então, bom testemunho. Aí, eu me lembrei que alguns domingos atrás, provavelmente vocês não assistiram, mas o irmão Arão, ele pregou aqui. E ele trouxe uma palavra que foi muito gostosa. E aquela palavra falou muito ao meu coração. E dentre essa palavra, ele deu um exemplo. Ele deu um exemplo de uma cidade mineira. Alguém estava nessa quando o irmão Arão pregou? Só para eu citar. Obrigado. Ele deu um exemplo de uma cidade mineira, onde alguns comerciantes, por motivo de protesto, pregaram em suas paredes, pregaram nas lojas, e tinha a seguinte frase: não vendemos fiado para crentes. Que situação, né, gente? Quantas pessoas você conhece que dizem a mesma coisa? Eu conheço várias. Eu tenho um amigo que ele é pintor, ele é crente, mas ele fala, olha, cara, eu não contrato crente, porque crente é preguiçoso, é folgado, e ele começa a falar algumas características da que ele entende. Mas por que isso acontece? Porque, como eu disse, a igreja cresceu. E a nossa igreja também é uma igreja viva, uma igreja que cresce. Não com a mesma velocidade do livro de Atos ainda, né? Mas ainda vai crescer na mesma velocidade, e eu creio. Mas a igreja tem crescido. E assim como há o trigo, também há o joio. E há aquelas pessoas que não conheceram a verdade verdadeiramente ainda, né? Eles não conheceram a verdade. Eles estão vindo, estão frequentando, mas precisam ter um encontro com Jesus. O nosso papel não é julgar, não é apontar o dedo e falar, então você é o joio, você é um pecador, você é isso ou você é aquilo. O nosso papel é amar. É amar, entender e anunciar e falar da palavra de Deus. Então, algumas pessoas acabam manchando o testemunho, acabam manchando a nossa própria credibilidade. E como nós vamos dar bom testemunho? Às vezes nós, quando chegamos em um lugar, ficamos constrangidos e falamos, a pessoa fala, você é de onde? Eu sou de tal lugar. Ou então, o que você faz? Eu faço tal coisa. Mas nós omitimos a informação de que somos evangélicos, de que somos cristãos. Talvez por vergonha, porque tem um crente lá no ambiente que não é muito legal, que não faz muita coisa, e nós acabamos omitindo. Mas nós temos que aprender com Estevão e com esse texto, que nós devemos dar um bom testemunho, ter uma vida de um discípulo irrepreensível. E aí as pessoas vão começar a reconhecer, não a nossa vida, não as nossas atitudes, mas o Espírito que age em nós. Aí, só abrir a página. Uma segunda característica, nós podemos ver no versículo 8 em diante. Vou continuar lendo.
Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos cinereus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Amém? Segunda característica do discípulo que tem uma vida irrepreensível, que tem um testemunho irrepreensível, que vive de maneira irrepreensível. Ele era envolvido com a obra. Envolvido com a obra. Ele era mais do que envolvido, ele era dedicado à obra. Estevão, ele tinha uma tarefa. Qual que era a tarefa dele? Cuidar das viúvas, cuidar do multiministério, né? Estava lá, auxiliando as viúvas, cuidando delas. Mas ele não se deteve apenas nisso. Ele não ficou só nisso. Ele foi além. E a palavra fala aqui no versículo 8, que Estevão operava milagres, ele operava sinais. Quantas vezes nós temos um ministério? Nós temos ministérios específicos. Deus chama, nos dá dons específicos, dons diferentes, né, para que o corpo seja perfeito, ele seja completo. Há vários ministérios, a dança, a própria ação social, ao evangelismo nos dias de hoje, né, que algumas pessoas têm isso como um ministério específico, há ministérios com surf, há ministérios com artes marciais, né, por exemplo, o jiu-jitsu mesmo, há vários ministérios. Mas muitas vezes nós nos enganamos e fechamos os nossos olhos e falamos assim: não, este é o meu ministério, este é o meu chamado. Eu tenho uma notícia para você: o seu chamado não é para dançar, e já estou falando para os adolescentes, né? Não é para dançar, o seu chamado não é para cantar, o seu chamado é para anunciar o Evangelho, é para amar as pessoas, é para ganhar pessoas e cuidar bem delas. Esse é o nosso chamado principal: ganhar pessoas e cuidar bem delas. As ferramentas que o Senhor nos dá, aí são várias, são inúmeras, mas o nosso chamado é esse, é ganhar pessoas e cuidar bem delas. Continuando, uma terceira característica na vida de Estevão é que ele era cheio de sabedoria. Sabedoria. A palavra nos diz o seguinte, que os seus opositores discutiam com Estevão, levantaram-se contra eles, e no versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Sabedoria. Sabedoria não é malandragem. Sabedoria não é esperteza. E a sabedoria que aqui está dizendo é uma sabedoria que só tem quem anda no Espírito. Só tem quem está juntinho com o Espírito Santo, quem está em intimidade com o Espírito Santo. É essa sabedoria que devemos buscar. Não é a sabedoria com a nossa vivência, com as nossas experiências, mas é uma sabedoria que vem diretamente de Deus. Nessa sabedoria as pessoas podem te enganar, as pessoas podem se levantar contra você, mas você tem entendimento, você tem discernimento que vem do Espírito Santo. E aqui nós chegamos a um ponto crítico da palavra. Imagina você, um homem cheio do Espírito, um homem cheio de fé, cheio de poder, um discípulo que operava milagres, uma mulher que opera milagres, que aonde você vai, os milagres vão acontecendo. Quando você fala, quando você anuncia, as pessoas vão se convertendo. Você está no centro da vontade de Deus. Mas se levantaram algumas pessoas contra ele.
Pessoas que não podiam suportar a sabedoria e o espírito que estava nele. O homem cheio de Deus. E ele estava pregando. Nesse ponto, muitas pessoas podem pensar o seguinte: eu estou pregando, eu estou vivendo, eu estou fazendo a vontade de Deus. E essas pessoas não querem ouvir. Esses caras estão mentindo, eles estão inventando, eles estão falando coisa que vem do coração deles por inveja, movida por inveja. E aí algumas pessoas usariam alguns textos manjados, alguns textos famosos da Bíblia, né? Talvez você pensaria assim: talvez eles sejam como o jovem rico, essas pessoas, porque eu já anunciei o Evangelho para elas, e eles não quiseram ouvir, eles não quiseram mudar, eles querem continuar a vida deles. Deixa, eu vou falar aqui que eu estou de boa, não quero mais, não vou mais falar nada, vou continuar em outro lugar. Para essas pessoas eu não prego mais. Ou então, algumas pessoas podem se fazer valer de outro texto e falar assim: mas também nenhum profeta foi aceito, foi bem recebido na sua própria casa. Sabe, o que eu estou pregando aqui? Então, eu não vou pregar para essas pessoas. Mas Estevão não. Estevão aproveitou essa oportunidade para anunciar e para continuar falando, que é no capítulo 7. E daí, mas antes de falar mais um pouco sobre o capítulo 7, há uma outra e a principal característica do discípulo que é irrepreensível. E é quando você lê o nome de Estevão e fala: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Nós temos a sabedoria que vem de Deus. Mas para termos essa sabedoria, para termos essa vivência, para operarmos milagres, nós precisamos ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Não tem como. Não tem como. Todas as outras coisas, o testemunho irrepreensível, a vida irrepreensível, os milagres que vão acontecendo, a sabedoria, tudo é uma consequência de quem é cheio do Espírito Santo. E no versículo 15, nós vemos, primeiro em outros versículos, quando se fala do nome de Estevão, no versículo 5, por exemplo, fala que Estevão era cheio do Espírito. Em outras partes do texto também fala que Estevão, no versículo 8, Estevão cheio de graça e de poder do Espírito. Mas, no versículo 15, quando os seus opositores se levantaram contra ele, a palavra diz que eles olharam para Estevão e ele tinha o seu rosto como o rosto de um anjo. E eu me lembro de Moisés, quando Moisés subiu o monte e ele teve um encontro com Deus. E ele ficou lá conversando com Deus, tendo um relacionamento com Deus. A palavra diz que quando Moisés desceu, ele mesmo não havia percebido, mas o seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia, porque era a glória de Deus na vida de Moisés. E Estevão também estava passando por um momento como esse. Depois nós vamos no versículo 54, versículo 54 em diante, do capítulo 7. Ouvindo eles isto, Estevão falou, depois eu vou falar, peraí. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Provavelmente, Estevão estava tendo essa visão quase que o tempo todo. Para que o seu rosto estivesse resplandecendo a glória de Deus, ele já estava tendo uma experiência ali sobrenatural, uma experiência nova com Deus. Então ele era cheio do Espírito Santo, e ele teve esse privilégio de, nos seus últimos dias, ver a glória de Deus.
O que ele falou? Estevão, ele aproveitou essa oportunidade, a oportunidade para convidar o povo mais uma vez ao arrependimento. E ele fez um panorama no versículo 7, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 53, ele fez um panorama sobre a história de Israel. E ele falou desde Abraão, falou sobre Moisés, falou, os seus pais, eles mataram os profetas, todos aqueles que estavam anunciando, estavam apontando para quem? Para Jesus. Mas aí ele fez o seguinte, no capítulo 7, versículo 51 em diante, ele disse, ele fala primeiro um panorama dele, agora ele veio para o público específico dele. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Estevão, ele aproveitou a oportunidade, primeiro, para denunciar o pecado. Eu aprendi na faculdade teológica que a missão do profeta, que o papel do profeta é denunciar o sistema opressor. O seu papel, como discípulo, como profeta de Deus, nessa cidade, na sua casa, na sua célula, na sua família, no seu emprego, é denunciar o sistema opressor. E Estevão fez muito bem isso, ele denunciou, ele falou, olha, os seus pais fizeram isso e tal, mas vocês estão fazendo a mesma coisa, se arrependam, ainda há tempo, volte, vocês mataram Jesus, vocês mataram o justo, voltem para a palavra. E aqui acontece também uma outra coisa, que Estevão, ele teve coragem. Nós temos que ser cheios de sabedoria, cheios de poder, cheios do Espírito, mas nós temos que ser cheios de coragem. E coragem é fácil. É fácil muitas vezes, não que seja tão fácil, né? Mas algumas pessoas têm essa facilidade de apontar o defeito do outro. E falar, você tem que se arrepender, você tem que mudar, você tem que fazer isso, você tem que, se arrependa, volte para Cristo. Muitas vezes é fácil, mas Estevão, ele teve coragem para, nos seus últimos momentos, ele teve coragem para perdoar. Estevão perdoou seus opressores. Quem tem coragem para isso? Quem tem coragem de pegar aquelas pessoas que estavam levantando calúnias, fofocas, não vou dizer que são mentiras o que eles disseram, porque na verdade não foi uma mentira, mas eles pegaram as palavras de Estevão e distorceram, e modificaram, e eles falaram, olha, ele está falando isso, aquilo, ele está falando contra a lei de Moisés, mas na verdade Estevão provavelmente estava acusando a lei dos escribas, dos fariseus, aquela lei que era impossível de ser cumprida, e ele estava criticando essa lei. Ele está dizendo que esse Jesus vai vir e vai destruir o templo. Na verdade não é isso, porque Jesus, ele não disse que ele iria destruir o próprio templo, mas que ele iria mudar os costumes daquela época, ele iria transformar, que o templo não seria mais apenas naquele lugar, mas que o Espírito estaria em todos os lugares. Estevão teve coragem, Estevão teve o Espírito Santo evidente em sua vida. Estevão teve fé e graça para operar milagres, porque não adianta você ter apenas fé, mas você tem que ser agraciado por Deus, você tem que se valer da graça, desse favor imerecido, porque mesmo se formos pessoas totalmente irrepreensíveis, pessoas de um bom testemunho, de uma boa conduta, se nós não tivermos a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós não vamos poder operar milagres, porque é só pela graça. Ninguém é justo, não há um justo, houve apenas um, e há apenas um, que é Jesus. Nós não somos justos, mesmo com todo o nosso esforço, não há justiça em nossas vidas, mas nós temos que ter a graça
de Deus em nosso coração. Outra coisa, ele teve coragem diante da adversidade, né, que eu já falei. Ele teve coragem para anunciar, para aproveitar o momento crítico na sua vida, que era o seu julgamento. E ele anunciou o evangelho. Ele falou: olha, gente, volta para Jesus. E ele teve coragem para perdoar. E a última coisa, Estevão, ele tinha total dependência de Deus. Imagina vocês andando lá, anunciando o evangelho, sendo acusado, sendo quase apedrejado. As pessoas iam apedrejar. Ele sabia que a morte dele era certa, mas ele tinha total dependência de Deus. E ele não estava. E para onde Estevão estava olhando? Estevão não estava olhando para as circunstâncias. Nós muitas vezes vacilamos. Pedro, quando foi andar pelas águas, ele vacilou. Por quê? Porque ele olhou para as águas. Ele estava com Jesus na frente dele, mas ele olhou para as águas. Estevão não. Estevão estava com uma multidão insana, querendo matá-lo, mas ele estava olhando para o céu. Ele estava olhando para Cristo. E ele teve uma visão maravilhosa. Ele viu Jesus em pé. Ele viu Jesus em pé ao lado de Deus. Que visão maravilhosa. E provavelmente foi por causa dessas palavras que ele foi apedrejado. Porque isso era uma blasfêmia, né, para aquela época. Ele disse, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Quando ele disse essas coisas, os religiosos ficaram furiosos e eles taparam os ouvidos para não ouvir mais essa blasfêmia, que eles achavam que era uma blasfêmia. E eles gritavam em alta voz, talvez para abafar a voz de Estevão. Mas Estevão, mesmo assim, continuou firme no seu propósito. O pastor Andréia disse algumas palavras na semana passada, e eu ia até falar outras coisas que ela disse, mas ela falou um pouco sobre Estevão. E ela disse o seguinte: Estevão soube lidar com a pressão do seu tempo, não negociou seus valores e terminou vendo o céu aberto e Jesus em pé, o esperando ao lado do Pai. Amém? Feche seus olhos neste momento. Apresente-se diante do Senhor. A palavra de Deus ela é muito clara. Estevão, ele fez muitas coisas, mas ele fez todas essas coisas porque ele era cheio do Espírito Santo, porque ele era cheio de Deus. Ore nesse momento e peça para que o Espírito Santo encha a sua vida, para que você tenha poder para operar milagres, mas principalmente para que você tenha coragem de ser diferente, coragem para ser uma pessoa irrepreensível em todos os lugares onde você estiver. Comece a orar. Ore aí onde você está. Peça para Deus te mostrar, te dar sabedoria nos momentos de dificuldade. Nós precisamos ter sabedoria. E talvez você esteja passando agora por um momento muito difícil na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento onde as pessoas levantaram mentiras contra você, onde você está fazendo tudo certinho, como esse rapaz que eu falei no começo. Você está no caminho, você está seguindo a Deus, mas as pessoas insistem em apontar os seus defeitos. Ou as pessoas, talvez simplesmente por não gostarem de você, se levantam. Mas tenha certeza que essas pessoas não estão se levantando contra você, mas estão se levantando contra o Senhor. Fique firme na palavra de Deus e Deus irá te sustentar. Papai querido, somos a tua igreja aqui, ó Deus, tua igreja. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos encha-nos, ó Deus, encha-nos, ó Deus, encha-nos com o Espírito Santo. Espírito Santo, você é livre para andar neste lugar,
Você é livre para passear no meio de nós. Você é livre para encher as nossas vidas de maneira que não haja mais eu, mas haja apenas o Espírito Santo em minha vida. Que as pessoas, ao olharem o meu rosto, elas não mais me reconheçam, porque o Espírito Santo será evidente em minha vida, em minhas atitudes. Espírito Santo, ministra os nossos corações, ministra os nossos corações, quebranta os nossos corações neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, se há alguém aqui que foi injustiçado, se há alguém aqui que foi perseguido, mas não foi ferido, mas não consegue perdoar, Papai, dê coragem, dê força, dê ousadia para perdoar, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Coloque-se em pé e aplauda ao Senhor.